Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre, professor de História, dando continuidade ao pessoal que vai fazer a prova do Enem aí, dando continuidade à nossa história de Brasil República, falando dos presidentes que passaram anteriormente. E já chegamos na década de 30, falando sobre Washington Luiz, a deposição de Washington Luiz do governo, né, um golpe de 1930, que nossos livros didáticos colocam como Revolução de 1930, na verdade foi mais um golpe na nossa república, né? E esse aconteceu graças ao apoio das oligarquias do Rio Grande do Sul, da Paraíba e da oligarquia de Minas. Mas a oligarquia de Minas não era junto com a oligarquia de São Paulo? Era sim, mas nesse momento eles ficaram insatisfeitos porque depois de Washington Luiz, quem deveria ser colocado a posto para ser o novo candidato à presidência seria um presidente indicado por Minas Gerais, que seria Antônio Carlos. E São Paulo colocou Júlio Prestes, né, como candidato, e foi ele que ganhou. Então, só que ele ganhou e não vai levar. Não vai levar porque Washington Luiz é deposto, veio o governo provisório. Que esse governo provisório vai de 1930 a 1934. Ele é composto por militares, principalmente os tenentes, que estão querendo entrar no poder já há muito tempo, as oligarquias da Paraíba, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, né, que fizeram parte da Aliança Liberal para depor o governo de Washington Luiz. Pronto, formalizado o golpe, primeira coisa a se fazer é anistiar os tenentes. Aqueles tenentes que foram presos lá no governo de Arthur Bernardes e Washington Luiz, esses tenentes são soltos. Alguns líderes sindicais que foram presos também foram soltos no governo Washington Luiz. Vamos soltar essa galera. Então, a junta provisória começa a fazer alguns ajustes. E ao chegar no governo, aqui já no Rio de Janeiro, Getúlio Vargas começa a fazer suas bases políticas, né? Começam a pôr interventores nos estados, né, que eram presidentes de estados, agora vão ter interventores. Como assim? Não vai ser mais eleição direta para governador? Não. Getúlio Vargas vai lá e colocar interventor. Gente do pessoal dele, principalmente os tenentes, né? Porque é militar, vai se tornar uma base militar nesses estados opositores que são opositor ao governo dele. Então vou colocar esses militares, esses interventores nesses estados. Vão ser bem aceitos? Claro que não. Em alguns lugares vão haver resistência, que a gente vai ver mais adiante. Em São Paulo vai haver uma forte resistência, que ele vai colocar um interventor lá de Pernambuco e vai dar um rendezvous daqueles. Entendeu? Mas o processo de industrialização começa a se proporcionar aqui no Brasil. Algumas indústrias metalúrgicas, de textos, gêneros alimentícios começam a tomar mais fôlego nesse governo de Getúlio Vargas e quer industrializar o país. Cria o Ministério da Indústria, Trabalho e Comércio. Cria o Ministério da Educação e Saúde Pública. Não existia anteriormente nos governos anteriores, professor? Não existiam. Então isso é uma novidade, né? Vão ser criados esses dois ministérios de pura importância para o nosso governo republicano até os dias atuais. E o Getúlio Vargas começa a angariar carisma através das massas. Que a gente está vendo que na Europa, havendo a ascensão do nazismo, né? Na Alemanha, do fascismo, na Itália, do stalinismo, na União Soviética. Então, o Getúlio Vargas começa a angariar o carisma das massas, principalmente dos trabalhadores, do operariado urbano. Ele vai querer esse pessoal ao favor deles, ao favor do governo de Getúlio Vargas. E automaticamente, quando você vai ver os discursos nas rádios do Dr. Getúlio Vargas, ele se identifica, né, como o governante, e fala trabalhadores do meu Brasil. Quer dizer, quando ele fala trabalhadores do meu Brasil, através das rádios, que o povo todo se identificava através das rádios, né? Ele está falando até com o pobre desempregado, aquele que está lá no interior do norte e nordeste do país,
Então o povo começa a identificar o Getúlio Vargas como, mas a gente vai ver, o pai dos pobres, né? Aquela coisa do populismo, essa criação do populismo através do governo Getúlio Vargas vai se dar o pontapé inicialmente na década de 30. Vai haver também uma valorização do nosso café, vai haver uma queima do café. Getúlio Vargas manda queimar um grande estoque de café em 1931, são 75 ou 78 milhões de sacas de café que vão ser queimados para valorizar o café. Os Estados Unidos estão saindo da crise de 29, a Europa está começando a se levantar economicamente, e se houver grande quantidade de estoque de café a gente exportar, o valor vai ser mínimo. Então Getúlio Vargas, para ter a elite paulista também, ou seja, para não ter ela como inimiga, vai fazer isso, vai queimar esse café e vai fazer uma nova produção, vai fazer com que a elite paulista ganhe o dinheiro através da nova exportação de café com um valor acima do nível do mercado mundial. Ele não quer ter a elite oligárquica cafeeira paulista como inimiga. Só que aquela coisa do interventor pernambucano lá em São Paulo não vai ficar legal. Vai haver uma revolução constitucionalista em 1932. Se cair isso no Enem, vocês vão ser obrigados a saber, né? Essa revolução constitucionalista se dá principalmente por esse interventor não ser um cara paulista. Ele é um pernambucano e que vai ficar lá como olheiro de Getúlio Vargas para saber o que essas elites paulistas estão fazendo por lá. Então vai haver essa revolução constitucionalista, ela vai reivindicar uma nova Constituição, ela vai reivindicar os seus propósitos de houver uma nova eleição, porque Getúlio Vargas não foi eleito, ele deu um golpe, então essa elite paulista vai ficar muito contrariada e vai reivindicar uma nova Constituição para o país. Vai haver confronto, vai haver mortes. Se você vê MMDC na prova, nessa coisa da Revolução Constitucionalista que eu estou colocando para vocês, MMDC são iniciais de jovens que morreram através dessa revolta lá em São Paulo. Então, vai se tornar um símbolo, as iniciais desses jovens que morreram lutando pela nova Constituição, um símbolo para uma maior luta de maior proporção contra o governo federal. Ou seja, vão haver mortes, vão haver pessoas feridas. Getúlio Vargas, lá em Cachoeira Grande, no interior de São Paulo, vai atacar as tropas de São Paulo por ar, vai ter um ataque aéreo muito forte, vai haver muitos mortos, muitos feridos, e alguns historiadores colocam isso como um suicídio de Alberto Santos Dumont, porque ficou muito desgostoso, ele estava muito deprimido, ficou muito desgostoso e automaticamente se matou. Alguns historiadores correlacionam o fato desse ataque aéreo de Getúlio Vargas usando grande quantidade de armas e munições, usando as esquadras da FAB, relacionando com o suicídio de Santos Dumont, que teria ficado desgostoso da própria invenção. Isso aí não há muita base científica não, mas se cair na prova vocês sabem fazer essa correlação. Então, através dessa revolta, sim, Getúlio Vargas vai fazer o seguinte, vai pegar aproximadamente todas as despesas que os revoltosos, os paulistas gastaram nessa revolução e vai financiar a elite paulista. Ué, professor, mas como assim? Eles estavam lutando contra a elite de São Paulo e Getúlio Vargas vai dar uma moral a eles, vai pegar dinheiro do Banco do Brasil, vai fazer um empréstimo, não vai cobrar nada a eles. Sim, completamente isso. Getúlio Vargas começa a fazer a sua base política para mais adiante ele assumir um governo de uma outra forma. Isso a gente vai ver mais adiante. Ele quer a elite paulista com ele, para ele. Ele não quer a elite paulista como inimiga dele. Então ele vai pegar esse dinheiro de financiamento do Banco do Brasil e vai financiar a despesa dos revoltosos. E as exigências dessa elite paulista vai ser concedida. Vai
vai ser formada a Assembleia Constituinte de 1932, só que a nova Constituição só vai ficar pronta em 1934, que automaticamente ela vai fazer o quê? Vai limitar o poder do Executivo. Ué, mas o Getúlio Vargas vai deixar? Vai, porque ele não vai usar, ele já está sabendo mais a gente que ele não vai usar essa Constituição de 1934 como livro de cabeceira, a gente vai ver mais adiante, né? E essa Constituição de 1934 vai trazer algumas novidades, né? Além de ela limitar o poder do Executivo, ela vai ter o voto secreto. Anteriormente nós vimos que a gente tinha o voto aberto, que era proclamado através de palavras, todo mundo sabia quem votou em quem. Agora não, o voto vai ser secreto. E o voto das mulheres, que não foi o voto que ele deu porque já foram muitas conquistas, pessoas morreram lá atrás, foram presas, foram torturadas em outros governos republicanos para que essa conquista fosse agregada. E Getúlio Vargas agregou, juntou aquele provérbio que a gente fala, juntou a fome com a vontade de comer. Então Getúlio Vargas vai dando, nada é dado, tudo é conquistado. Coloque isso na cabeça de vocês. Nada na nossa história, na história do Brasil, é dado, tudo é conquistado. Alguém lá atrás morreu, outras pessoas foram torturadas, outras pessoas foram presas, outras pessoas passaram por momentos difíceis para que algumas conquistas foram se dando 10, 15 anos mais adiante. Então vocês colocam isso na cabeça que essas conquistas foram já de outros governos, de Nilo Peçanha, Arthur Bernardes, Washington Luiz, né, que as pessoas, o operariado se revoltou, as mulheres entraram também na pressuposição de conquistar um patamar assim maior na sociedade, criando as suas próprias necessidades de vida da Primeira Guerra Mundial que eu falei para vocês. Então tudo isso vai ter esse ponto nessa Constituição de 1934. O voto secreto e o voto da mulher. Os analfabetos vão votar agora, Alexandre? Não, por enquanto não, né? E essa política getulista, ela vai através de quê? A pressão anteriormente da sociedade que fez lá na frente, né? Isso que eu acabei de falar agora. Então o Congresso Nacional, de forma indireta, proclama Getúlio Vargas como o novo presidente do Brasil, agora sim, de 1934. Por quê? Porque anteriormente ele não era, ele foi candidato, e esse governo é provisório. Agora sim, através de 1934, o governo Getúlio Vargas começa teoricamente e praticamente falando, dentro da historiografia. Então espero que vocês estejam gostando do vídeo, e detalhe, sem esquecendo também que não vai haver reeleição, né? Que foi posto pela Assembleia Nacional Constituinte que não haveria reeleição. Essa coisa da reeleição só vai ser em 1996, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, que já estava com medo, entre aspas, do governo das esquerdas tomarem a direção do poder, a direção do país. Então fica aí a dica. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, estudem, o Enem está chegando por aí, hein? Fiquem de olho nas datas, paz e luz para todos, um ótimo final de semana. Ok? Muito obrigado.